Então tá. Ó, a feira acabou, Ali, o período da lei, a manifestação da misericórdia de Deus. Não é graça. Aqui não é graça. Aqui é misericórdia. O que é graça? Graça é o favor imerecido. Graça é o favor que eu não mereço, mas eu ganho. Eu ganho isso, presente. E o que é misericórdia? É diferente de graça. Misericórdia é o que eu merecia receber, mas não estou recebendo. Eu merecia morrer. Eu merecia ser destruído por causa do pecado. Eu merecia ir para a cruz. Mas pela misericórdia de Deus, Ele não me levou para a cruz. Pela misericórdia de Deus, Ele me substitui aqui no altar do holocausto. Então, no meu lugar, aqui no altar do holocausto, vai o novilho vermelho, vai o bode, vai o cordeiro. Eu falei para vocês nas aulas passadas, tem até um vídeo na internet, o monte e os bodes nos montes, lá, e tem o tabernáculo e a salvação. Há vários vídeos já na internet a respeito dessa questão do bode expiatório. Eu falei aqui para vocês já. Então, Deus me substitui aqui, ó, misericórdia, sacrifício de expiação, é expiação do pecado. Deus então coloca aqui uma pia de bronze. A pia é a única peça do tabernáculo que não tem medida, não nos é fornecida as medidas da pia. Por quê? Porque a misericórdia de Deus ela é infinita, ela se renova a cada dia. E até o profeta Jeremias dá um tom poético para isso aí: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Então nós não somos consumidos no altar do holocausto, porque pela misericórdia de Deus, Deus estabeleceu um ritual, um cerimonial, que é o que nós chamamos de lei cerimonial. E essa lei cerimonial, ela vai ser abolida um dia. Mas a lei não vai ser abolida, certo? A lei moral não vai ser abolida. O não matarás continua, não matarás. Não roubarás continua, não roubarás. Mas o que vai ser abolido lá no Calvário, lá na cruz, por Cristo, vai ser a lei cerimonial. Jesus vai substituir todo aquele culto do Antigo Testamento. Então aí você vê que a porta ela vai se estreitando. Então aqui no Antigo Testamento, eu considero a porta larga, porque é mais fácil ser salvo pelo cerimonial. Porque basta você cumprir o cerimonial. Cumprindo o cerimonial, você está salvo. Todo ano, você obedecendo o Yom Kippur certinho, pedindo perdão dos seus pecados do ano de 5.774, então você, quando 5.775, você não precisa mais se preocupar. Hoje nós estamos no ano 5.777. Começou dia 1º de outubro, o ano de 5.777. Então os judeus pediram perdão do ano de 5.776. Agora eu vou começar a pecar tudo de novo. E o ano que vem, na passagem do 5.777 para 5.778, eu vou lá, o Yom Kippur, e lavo os meus pecados de novo, começo de novo. Isso é lei. Na graça não tem mais isso. Então agora esse período aqui da pré-graça, ele vai voltar novamente. E ele vai ser inaugurado agora pelo sacrifício perfeito. Nós tivemos o primeiro flash da cruz, lá com Isaac. Nós tivemos o segundo flash da cruz lá com o Cordeiro Pascal. Agora nós vamos ter a revelação definitiva. A revelação final. Que é a cruz de Cristo, abrindo agora uma nova porta. Um novo e vivo caminho. Hebreus capítulo 10, não é? Hebreus capítulo 10 diz: e agora ele nos abriu, e nós vamos caminhar por um novo e vivo caminho. Ele rasgou o véu. Então aí nós temos agora o acesso para recebermos a luz, que é o candelabro. Nós temos acesso aos pães, que é o corpo de Cristo, a Bíblia, a palavra de Deus. O candelabro é o Espírito Santo. O
candelabro é cheio de óleo, é cheio de azeite. O candelabro emite luz, é o candeeiro, é o menorá, é a luz, para que nós possamos caminhar no meio desse mundo de trevas, para que nós também possamos ser luz do mundo. E nós temos agora a mesa da comunhão com o Senhor. E essa mesa agora ela é representada pela ceia do Senhor. A Páscoa, então, agora é substituída pelo cerimonial da ceia. Mateus capítulo 26, o Senhor Jesus se reúne para comemorar a Páscoa judaica com eles. E ele faz todo o cerimonial certinho, do jeito que era feito, igualzinho. Chega lá, Jesus fala para os, olha, vamos preparar o lugar para a gente comemorar a Páscoa. Se perguntaram, como é que nós vamos fazer? Olha, vão até a cidade, vocês vão encontrar um homem lá, e você fala para ele que o mestre mandou celebrar a ceia lá na casa dele. Vocês vão lá e arrumam na casa dele. E aí eles vão arrumar a mesa. E como que era arrumada a mesa? Eles eram 12, certo? 12 apóstolos. Com Jesus era 13. Então eles iam comemorar a Páscoa para 13 pessoas. Vários cordeiros tinham que ser preparados, mortos, para fazer uma refeição para 13 homens. Mas só que na mesa da Páscoa era-se colocado um lugar a mais. 13 lugares, 12 apóstolos de Cristo e um 14º lugar. O 14º lugar era um lugar simbólico, era um lugar do Elias. Porque lá no livro de Malaquias diz que o Elias deveria vir. E esse Elias então estava sendo esperado. O Elias viria para anunciar a chegada do Messias. Então até hoje o judeu faz isso. Ele prepara, se a família tem 4 pessoas, é colocado 5 lugares na mesa. Um lugar é para Elias. E uma pessoa da família todo ano é escolhida para ir lá e abrir a porta para Elias. Ele vai, levanta-se da mesa e vai até a porta, abre a porta, espera um pouquinho, fecha a porta e volta à mesa. Então, o lugarzinho do Elias está ali. Jesus entrou no ambiente. Quando Jesus entra naquele ambiente preparado para a Páscoa, os discípulos, o lugar do Elias era especial, era um lugar de destaque. E Jesus Cristo senta onde? Justamente no lugar que era do Elias. Os discípulos dão uma olhada, ninguém fala nada, porque eles têm medo, já levaram pito demais de Jesus. Pedro já tinha até recebido um exorcismo de Cristo, então ninguém quis falar nada, fica tudo quieto. Bom, Jesus já me chamou até de endemoniado, eu vou deixar quieto, deixa ele sentar onde ele quiser. E aí ele senta no lugar do Elias. Por que ele senta no lugar do Elias? Porque ele está falando, olha, gente, o Elias já veio. O Elias é o João Batista, ele já veio. Ele já inaugurou a era. Eu agora cheguei, o Messias chegou, eu estou aqui. E agora nós vamos celebrar, nós vamos comer o pão e nós vamos beber esse vinho aqui pela última vez. Não vamos beber isso aqui mais até que nós bebamos novo lá no meu reino. Então acabou, vocês não precisam fazer isso aqui mais. Essa é a última vez que vocês vão fazer isso. Porque agora nós só vamos fazer isso aqui de novo lá no meu reino. Mas só que tem um detalhe. Lá no deserto ele vai falar para Paulo. Paulo, fala para eles, para que eles celebrem um momento, todas as vezes que vocês se reunirem, numa reunião pública ou particular, façam um cerimonial, em memória de mim. E nesse cerimonial eu quero que tenha apenas 2 elementos, porque o cordeiro, eu sou o cordeiro, eu já me ofereci por vocês, eu já morri por vocês. Vocês vão ilustrar isso apenas com 2 elementos, o pão e o vinho. O pão vai simbolizar o meu corpo, que foi partido por vocês, que foi dado por vocês lá na cruz do Calvário. Isaías 53, e levou sobre si todas as nossas transgressões, o castigo que estava sobre nós, ele levou sobre ele. O castigo que era para nós, ele levou sobre ele. Ele nos substituiu, foi o sacrifício expiatório aqui na cruz do Calvário. Então aí ele fala, eu quero que esse momento seja ilustrado até que eu venha novamente.
pela ceia, uma refeição que vocês vão fazer. Todas as vezes que vocês se reunirem, vocês vão fazer isso em memória de mim. Não precisa ser domingo só. Não precisa ser uma vez por mês, não precisa ser uma vez por ano, é todas as vezes. Por que a igreja celebra a ceia uma vez por mês? Questão de logística apenas. Mas nós poderíamos fazer a ceia todos os domingos. A igreja católica celebra a Eucaristia todo domingo, ou seja, toda missa. O que significa a palavra missa? Sacrifício. Missa significa sacrifício. E toda missa tem que ter Eucaristia, tem que ter a presença do corpo e do sangue. Só quem bebe o sangue é o sacerdote. O povo não bebe. O povo só come o corpo. Então, aí quem está se responsabilizando pelo pecado de todo mundo? O padre. O padre está sendo responsável pelo pecado de todo mundo, porque só ele está tomando a aliança. O povo não é responsável pela aliança, porque o povo não está participando da aliança, porque o sangue é a aliança. O sangue é o pacto. Essa é a nova aliança do meu sangue. Então, se eu sou pastor, só eu tomo o vinho no dia da ceia, eu me responsabilizo pelo pecado de toda a congregação. Vocês estão livres do pecado. Isso é bom, porque aí a congregação não, mas foi por isso que eles inventaram o purgatório. não teria nenhuma responsabilidade. Então é por isso que o católico tem salvação. Por quê? Porque no dia que ele reconhecer que ele também é responsável pela sua própria vida, e ele começar a participar do corpo e do sangue, então ele tem direito à salvação. Ai, não teria direito de salvação? Hã? Se for só o pastor, a congregação não, porque eles não estão tomando aliança. Poxa, ele se responsabiliza pelo Eu pecado. estou me responsabilizando, mas só que eles não têm. Vocês, em que aliança vocês estariam ligados? Então deixa do jeito que Em aliança nenhuma, não teriam aliança. Só olha, o que Jesus falou? Quem não comer a minha carne e quem não beber o meu sangue não tem parte comigo. Então o padre está tirando o direito da sua paróquia de participar da salvação. Tá, mas a questão ouvindo ele não ensinar lei. É por isso que Deus nos levantou, para ensinar as nações, para pregar as nações, através do rádio, através da internet, através de folheto, boca a boca, de porta em porta, avisando para eles. Ninguém é obrigado a aceitar, mas nós temos obrigação de falar, para tirá-los da ignorância, porque senão estão todos indo para o mesmo lugar, inferno. Por quê? Porque não estão aliançados, não estão ligados em lugar nenhum. Agora nós estamos ligados. Por que nós estamos ligados? Porque nós estamos comendo a carne, nós estamos nos alimentando com o pão, e nós estamos bebendo vinho. O vinho não aparece no tabernáculo. Por que o vinho não aparece no tabernáculo? Porque o vinho é um mistério não revelado. O vinho é até proibido no tabernáculo. Deus falou para Arão: quando vocês entrarem, não bebam. Os filhos de Arão morreram por quê? Porque encheram a cara, ele estava turbinado e quiseram oferecer fogo para Deus. Deus matou eles lá na porta do tabernáculo. Então o vinho não aparece, porque aqui o vinho é um mistério para o Antigo Testamento, porque o sangue, o vinho é para Deus, o vinho era só de Deus, porque o sangue, lá no Antigo Testamento, era aspergido nas pontas do altar, em cima da arca da aliança, era para Deus, o sangue era de Deus. Hoje o sangue é nosso. O sangue hoje é nosso, por quê? Porque é a aliança que nós temos com Cristo. E quando nós tomamos o sangue, o vinho que representa o sangue, nós falamos, temos aliança com o Senhor. Estamos aliançados com o Senhor. E lembramos isso todos os meses. Poderíamos fazer todo domingo, mas por uma questão de logística, nós fazemos uma vez por mês. Não há problema nenhum nisso. Ok? Então aqui nós estamos no período da igreja. A igreja é a dispensação da graça. A igreja é a dispensação do Espírito Santo. A igreja é o lugar santo do tabernáculo. Mas cadê o altar do incenso? Aonde está o altar do incenso? A igreja não oferece incenso? A igreja oferece incenso. O incenso é a adoração.
O incenso é a adoração. Mas só que a adoração que Jesus quer, nenhum ser humano vivo pode dar. Porque que tipo de adoração que Jesus quer? Jesus falou para a mulher: mulher, está chegando um tempo, e ele já chegou. E os verdadeiros adoradores, João capítulo 4, versículo 24, que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Olha, irmão, sendo sincero comigo, já discuti isso aqui na sala de aula um dia. É possível nós mortais, nesse corpo mortais, corpo corruptível, oferecer esse tipo de sacrifício? Eu não acredito que isso é possível. Adoração perfeita, adoração em espírito, Sem pecado. em verdade, sem nenhum pecado, sem nenhum dolo, sem nenhuma injustiça, sem nenhuma corrupção. Será que nós conseguimos fazer isso? Dentro de si, pastor Edson, Pode falar. qual o véu do templo que foi rasgado? Aí, Foi só o primeiro lá do lugar do pátio para o lugar santo, ou do lugar santo para o lugar santíssimo também foi? Quando Jesus deu o brado? quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário, houve um grande terremoto. Sim. A terra tremeu, então o véu se rasgou de alto a baixo. O véu que rasgou lá no templo, que era o templo de Herodes, foi o véu que separava o lugar santo Do lugar do santíssimo. santíssimo Então é lugar. por isso, baseado nisso, que eu acredito que o cristão, se ele for fiel a Deus, ele tem condições de chegar no lugar santíssimo. Só que uma E coisa... Hebreus capítulo 10 também fala a respeito disso. Sim, claro, eu respeito... Então é por isso que eu debati com o senhor aquele dia por causa Não, disso. isso não é debate, não. Isso é colocação do ponto de vista. Isso. Mas eu já vou explicar. Porque quando o véu rasgou, lá, separando, o lugar santo é o quê? O lugar santo é o tipo do quê? Igreja. É o tipo da igreja. E o lugar santíssimo está fazendo tipo do quê? Está fazendo parte do futuro. O lugar santíssimo é o futuro. O lugar santíssimo é o milênio. É a dispensação do milênio. E quando o véu rasgou, o véu que rasgou foi o corpo de Cristo. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Rasgou o véu. O véu que está sendo rasgado é Ele próprio. E aquele que crer nele não morrerá mais, mas viverá eternamente. E nessa vida ofereceremos o verdadeiro sacrifício quando estivermos junto com eles, Ele habitando lá no milênio. E é por isso que o altar do incenso mudou de lugar. O altar do incenso saiu da igreja, saiu do lugar da dispensação da igreja e foi para a dispensação do milênio, porque lá no milênio nós vamos oferecer o sacrifício em espírito e em verdade, porque nós estaremos em corpos glorificados, porque o véu foi rasgado e nós atravessamos da morte para a vida. Onde é que está escrito isso? Hebreus capítulo 9. Eu gostaria que o senhor lesse também Hebreus capítulo 10, versículo Leiamos. 19, versículo 23 também. 19 e 23. Leiaremos também. Vamos lá. Ora, também o primeiro tinha ordenança de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado primeiro, em que havia o candelabro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas olha, presta atenção. Então no santuário, no lugar santo, o que tem no santuário? Candeeiro e mesa. Cadê o altar do incenso? Versículo 3. Mas depois do segundo véu, que foi rasgado quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário, depois do segundo véu estava um tabernáculo que se chama Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro. Olha lá para onde foi parar o incensário de ouro. E a arca do concerto
coberta de ouro todo em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas do concerto. Então está aqui, amados, aonde o autor dos Hebreus viu o altar do incenso, lá no Santo dos Santos, e o lugar do altar do incenso, lá na época da lei, era aqui no lugar santo. O altar do incenso, na época da igreja, é agora aqui no lugar santo. Mas no milênio, esse altar será transferido para o Santo dos Santos, porque agora sim nós teremos acesso ao trono de Deus e prestaremos louvor e adoração perfeita em espírito e verdade. E por que Jesus Cristo disse para aquela mulher então que o tempo já chegou? Já chegou por quê? Porque todas as pessoas que a partir daquele momento que Jesus estava falando para aquela mulher, a partir daquele momento que aquela mulher ouviu aquela palavra e ela creu, e ela morresse, ela já estaria com a sua passagem garantida para esse lugar. O tempo já chegou, mulher, porque todos aqueles que morrerem para esse mundo poderão viver comigo eternamente e oferecer diante de mim o sacrifício perfeito, o sacrifício em espírito, em verdade. O que nós oferecemos hoje é apenas uma sombra, é apenas um tipo do que ofereceremos lá, porque não é perfeito ainda, porque não é ainda em espírito, porque ainda nós não morremos. Nós vamos fazer isso quando nós formos arrebatados e estivermos para sempre com o Senhor. Amém? Espera só um pouquinho, irmãos. Qual foi o outro texto que o senhor pediu para me ler? Não, é no versículo 20, no versículo 10, 23. Não, 9 mesmo. O 10. 9 do 11, mas é muito longo, deixa isso para lá. Mas aqui dá para nós termos uma ideia de pouca coisa. Do 11 até o 18. Você tem que entender uma coisa. Hebreus está falando de coisas passadas e de coisas futuras e de coisas presentes. Então aí você tem que montar na sua mente o que é para hoje. Hebreus 10, 25 é para hoje. O que está escrito em Hebreus 10, 25? Não deixei de congregar, como é costume de alguns, porque o ajuntamento da igreja, a união da igreja, o corpo de Cristo, para adorar, para prestar o louvor a Ele, é necessário. É uma exigência do Senhor. Ele quer que nós façamos isso. Não tem como você ser crente em casa, igual alguns estão se denominando, se autodenominando desigrejados, e aí o cara fica sozinho em casa e fala que é crente, pode ser salvo e não precisa ser membro de igreja. Não pode. Está participando Ele do corpo. tem que participar do corpo, ele tem que ter comunhão com o corpo. E tirando só desse versículo aqui, lá, vê se esse lugar aqui está falando do lugar santíssimo ou do lugar santo. Diga. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no lugar santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, pelo que nos consagrou pelo véu, isto é, pelo seu corpo. Está falando do lugar santíssimo ou do lugar santo? O véu, quem que é o véu? Quem que é o véu? Jesus. O véu é o próprio Deus aqui, o véu é o corpo de Cristo. Quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, nós atravessamos o véu. Mas esse primeiro lugar santo não é o lugar santo dos santos. E por esse novo e vivo caminho. Qual que é o novo e vivo caminho? Por onde nós devemos atravessar para entrar no Santo dos Santos? Para entrar no Santo dos Santos, eu tenho que atravessar o Santo. Eu vim lá do átrio. Eu vim lá do mundo. Eu vim do átrio. Eu entrei no lugar santo, igreja, estou salvo. Eu tenho que caminhar agora por esse vivo caminho. O vivo caminho é a igreja, é o corpo de Cristo. Para onde estou indo? Para onde estou indo? Estou indo para o Santo dos Santos. Estou indo para o trono. Eu estou indo para o trono.
Eu estou indo lá para o trono, mas para chegar lá no trono, eu preciso acontecer o que comigo? Para mim chegar diante do trono. É muita coisa, eu sei que é. Preciso morrer. Não, mas eu acho Para que eu possa oferecer o sacrifício perfeito, eu preciso morrer. Sacrifício santo, sacrifício perfeito. Quem ofereceu o sacrifício perfeito até hoje? Jesus. E ele, para fazer isso, ele tem que fazer o quê? Morreu. E nós temos que fazer o quê? abriu o caminho para nós entrar. Primeira morte que nós tivemos. Primeira morte A que morte nós dele tivemos. abriu o caminho para nós entrar. Qual que é a primeira morte nossa? A nossa primeira morte. Batismo. Morremos para o mundo, morremos para o pecado. Então, a partir desse momento, do batismo nas águas, nós começamos a andar no novo e vivo caminho, até atravessarmos o véu, que foi rasgado, até atravessarmos o sobrenatural, o corpo do Salvador, para podermos entrar lá dentro do santo. Entrar lá dentro é meio freonado, né? Tem que entrar lá fora, né? Mas tudo bem. Para nós entrarmos no Santo dos Santos, temos que passar pelo véu que foi rasgado, foi o próprio corpo de Cristo. Amém, irmãos? Quem entendeu o que é graças a Deus? Agora, só questão de hermenêutica, tá? Fala, irmão, você ia falar o quê? Justamente em relação a esse texto, eu gostaria de saber quando Paulo alcançou o terceiro céu, ele foi ao Santo dos Santos ou não foi? Foi no terceiro céu, foi no Santo dos Santos. Mas ele não morreu então nesse caso. Não, mas ele não foi no corpo, ele foi em espírito, ele foi arrebatado, assim como João Batista. Então, explica João Batista foi arrebatado, Deus levou ele em espírito, o corpo dele ficou caído aqui, durante horas, e ele foi levado lá, e Deus mostrou para ele: olha, você está vendo isso aqui? Algumas coisas aqui você vai poder falar, outras não. E aí ele mesmo fala: olha, eu vi coisas lá, coisas inefáveis, que não dá para contar. Paulo, primeiro Paulo, eu vi coisas inefáveis, coisas que não dá para fazer comentário. E mais algumas coisas ele contou. Por isso que eu acredito que foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus, porque Paulo viu isso aqui, ó. Paulo chegou lá na sala do trono e ele viu o altar do incenso lá. Aí ele perguntou para o anjo: ô, querubim, serafim, os querubins e os serafins estão no trono. Os serafins estão protegendo a glória de Deus. Os querubins estão sustentando a base do trono. Aí ele chega: e aí, pessoal? Aí chega o Pedrão lá. O que foi, Paulo? O que foi? O Pedro não tinha morrido ainda, né? Perguntou para o Enoque, então. Perguntou para o Enoque. Aí o Paulo perguntou para ele: ô Enoque, vem cá, que negócio é esse? Por que o altar do incenso está aqui? Espera aí que eu vou chamar o Moisés, que é quem entende de tabernáculo. Chamou o Moisés: Moisés, explica para ele aqui. Porque, rapaz, é o seguinte, é porque esse altar aqui vai ser o lugar aonde toda a humanidade vai adorar a Deus em espírito e em verdade, e vai ficar diante dele, cantando, igual os serafins estão cantando aqui: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. É por isso que o altar do incenso veio para cá. E daqui, Paulo, daqui Deus vai jogar no mundo, durante a grande tribulação, todas as orações que estão sendo feitas lá na terra. E aí depois ele vai explicar direito isso para o João. O João vai lá também. E o João vê esse altar de novo lá. E o João chega e pergunta de novo: mas eu já expliquei para Paulo, mas o Paulo não me falou nada. O Paulo não ficou isso, não quis me contar. Ele falou que era inefável, conta para mim. Aí contou para o João, e aí o João colocou lá em Apocalipse capítulo 8. E todas as orações dos santos foram misturadas com incenso e jogadas aqui na terra. A tua oração não é em vão. Quando você clama por justiça, não é em vão. Quando você clama a Deus, para Deus fazer justiça, está tudo sendo guardadinho lá. No dia da grande tribulação, Deus vai derramar tudo, a nossa oração todinha. As orações que talvez não foram atendidas, porque nem todas as orações Deus atende, mas aquelas que não foram atendidas, Deus vai misturar com incenso, vai despejar aqui. Isso vai cair sobre a terra como um juízo sobre todos aqueles que nos oprimiram e todos aqueles que perseguiram e mataram os santos ao longo de toda a história. Amém? Amém. Estão entendendo? Quem está entendendo, diga graças a Deus.
Você já começou a cantar.